tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira e eu preparei uma historinha do dia especial para vocês hoje. Ontem a gente estava respondendo caixinhas de perguntas. E uma coisa que vocês sempre perguntam para mim, Sidney, aquelas injeções que toma para emagrecer, aquele é para diabetes, aquele é para emagrecer. Então hoje nós vamos passar limpo essa história, eu vou contar a historinha para vocês desde o começo, de como que surgiram esses medicamentos e o que eles fazem no nosso organismo, tá bom? Então, senta que a história lá é boa hoje. Essa classe de medicamentos é uma classe chamada de análogos de GLP-1, tá? O GLP-1 é um hormônio produzido pelo intestino, mas ele é um hormônio de saciedade. Então, quando a gente se alimenta, a comida vai descendo pelo intestino delgado, quando ela passa no ilho, o ilho produz essa substância, esse hormônio, que é o GLP-1. Então, o intestino é um órgão endócrino, né? Ele produz hormônios. E o GLP-1 cai na corrente sanguínea, chega até no nosso cérebro e conta para o cérebro. Esse cara aí comeu, tem comida lá no final do intestino dele. Tá? Então manda ele parar de comer, retarda o esvaziamento gástrico dele, deixa ele com o estômago cheio mais tempo e manda ele queimar mais caloria. Ótimo, né? Só que existe uma enzima chamada DPP-4, que é uma enzima que degrada o GLP-1 em 3 minutos. Por que existe essa enzima? É uma proteção contra a falta de comida, contra a fome. Nós descendemos de quem passou fome, guerra, então a gente tem mecanismos de proteção contra a falta de comida. Esse aqui é um gráficozinho, né? O que acontece é isso, ó, quando a gente come, né? Então as células L lá no ilho, ó, produzem então o GLP-1. Esse GLP-1, por sua vez, ó, ele chega lá no sistema nervoso central, ó, e o sistema nervoso central produz hormônios que promovem saciedade, reduz o apetite, tá? Por que ele é usado também em diabetes? Porque ele diminui a produção de glucagon, que é um hormônio que faz o contrário da insulina, é um hormônio que faz a glicose subir, tá? Só que esse efeito de diminuição de produção de glucagon sobre as células alfa do pâncreas é um efeito glicose dependente. Então, se a glicose estiver alta, ele mexe nesse mecanismo. Se a glicose não estiver alta, ele não mexe nesse mecanismo e ele melhora a saúde das células beta, que são as células que produzem insulina. Então, gente, é por isso que essa medicação pode ser usada em diabéticos e não diabéticos, porque o efeito em diabetes é ele diminui a produção do glucagon e melhora a produção da insulina. O efeito em não diabéticos é outro, tá? Essa promoção da saciedade acontece tanto no paciente diabético como no não diabético. Mas essa ação sobre a célula alfa e a célula beta é uma ação glicose dependente. Se a glicose estiver alterada, ele vai agir sobre a glicose. Se a glicose não estiver alterada, ele não mexe. Então não vai virar diabético, não é insulina, não mexe em nenhum desses mecanismos, beleza? Pois bem, o Sidney, mas eu vi que tem alguns deles que são aprovados para obesidade, outros que são aprovados para diabetes. Como é que funciona esse negócio? A historinha é bem compridinha, vou contar. Gente, desenvolver uma molécula nova custa muito caro, na ordem da dezena de milhões de dólares, tá? E de cada 100 moléculas, 200 moléculas que o laboratório começa a pesquisar, uma ou duas chegam de fato a virar um produto. Então é um investimento muito grande para você desenvolver um novo medicamento. Por esse motivo, como o laboratório, como a indústria farmacêutica investe muito pesado no desenvolvimento de novos medicamentos, novas moléculas, quando você desenvolve algo novo, você é protegido por uma lei de patente. Então, por 10 anos, ninguém pode copiar aquela molécula. Então, eu descobri lá um remédio. Investi muito tempo, muito dinheiro. Então, Sidney, então por 10 anos, você tem exclusividade na comercialização dessa molécula. Não pode fazer genérico, similar, é tua. Esse tempo é você recuperar o dinheiro que você investiu. Depois de 10 anos, outros laboratórios podem copiar. O que o laboratório faz para tentar driblar um pouco esse efeito, essa lei? Eles lançam um medicamento, uma molécula, para uma determinada doença. Diabetes. 5 anos, 4 anos depois, eles lançam novamente com estudos adicionais para uma outra doença, obesidade. E aí você ganha anos adicionais de exclusividade. E aí que vem a bagunça, tá? Então o laboratório lança lá, por exemplo, a liraglutida, né? Nome comercial, Victoza. Doença que ela trata, diabetes. Alguns anos depois ele lança novamente a mesma liraglutida numa outra caixa, com outro nome, Saxenda, bula, obesidade. Tá? Então, desde o começo do desenvolvimento da molécula, o laboratório já sabe que aquela molécula serve para tratar obesidade e diabetes. Só que eles lançam primeiro para diabetes e depois eles relançam para obesidade. É uma maneira de você ter exclusividade por mais tempo. Quer ver como é que funciona? Vou mostrar a caixinha para vocês.
coloquei aqui para vocês por ordem de lançamento, ó. Então dá uma olhada no nome genérico dessa medicação, ó. É a liraglutida, tá? Victoza. Então, canetinha, né? Vem dessa forma aqui. Bula, diabetes. Aí, ó, esse daqui é o Saxenda. Dá uma olhadinha aqui, ó, no nome. É o mesmo medicamento. Bula, obesidade. Só que esse aqui para diabetes, ó, ele vai até 1,8 miligramas, tá? Para obesidade, a dose é maior. Então, esse daqui para obesidade, ele vai até 3 miligramas. Esses dois medicamentos aqui, tanto o Saxenda como o Victoza, você tem que aplicar todos os dias. Aí a coisa evolui. O laboratório lançou a dulaglutida, outra indústria, tá? Esses dois aqui são da mesma indústria. Esse daqui é de um concorrente, excelente, Trulicity. Então esse aqui já tem a vantagem de você poder usar uma vez por semana. Só que até o presente momento, o Trulicity é indicado somente para diabéticos, porque os estudos para a obesidade ainda não ficaram prontos, tá? Possivelmente nós vamos ter isso para obesidade. Existem pesquisas, ó, usando até 3 miligramas, né? Hoje nós temos canetinha de 0,75 e 1,5, tá? Então em doses maiores para obesidade, mas ainda não foi aprovado. Esse daqui também é semanal, ó. Tem dois tamanhos de caneta. A caneta menor, que tem 0,25 e 0,5 miligramas, e a caneta maior, que tem 1 miligrama. Ó, o princípio ativo dele, semaglutida. Bula desse carinha aqui, diabetes. Olha aqui que lançou agora, ó, esse ano nos Estados Unidos, ó, semaglutida com outro nome, ó, Wegovy, tá? Esse aqui se chama Ozempic, tá? Então esse daqui, ó, é o mesmo remédio para obesidade, mas olha as doses dele. Vai até 2,4 miligramas. Para diabetes vai até 1 miligrama, tá? E essa molécula aqui, a semaglutida, ela também está sendo lançada esse ano. Era para ter sido lançado no Brasil em maio, atrasou o lançamento, ó, que é o Rybelsus, tá? Ó, semaglutida. É o mesmo daquele que é injetável, mas em comprimido para obesidade. Esse aqui nem é para diabetes, ó, 3 miligramas, 7 miligramas ou 14 miligramas, tá? Então é a mesma. Então vejam que são as mesmas moléculas, com nomes comerciais diferentes, apresentações diferentes. Geralmente a dose utilizada para obesidade é uma dose maior do que a dose utilizada para diabéticos, e às vezes a mesma molécula, como no caso da semaglutida, com apresentação injetável, com dois nomes comerciais, e apresentação oral, tá bem? Muito bem. Por que esses são os melhores medicamentos atuais? Porque eles agem nas causas do problema, tá? Então vejam que ele modifica a sinalização, a comunicação entre o seu sistema digestivo e o seu cérebro. Tá? Nenhum outro medicamento faz isso, tá bom? Coisas que nós temos que falar, que são muito importantes, muito importantes. A primeira delas, nunca tome medicamento sem prescrição médica, porque quando a gente prescreve um medicamento desse, nós sabemos como é que coloca e como é que tira. Se você usar errado, você vai emagrecer e vai engordar tudo de novo. Aí a gente ouve as histórias assim, ai doutor, minha amiga usou, nossa, ficou enjoada, que passou mal, esse negócio faz mal. Ou então outras histórias, a minha amiga usou, sempre amiga, tá? Não é ela que usa, tá? E engordou tudo de novo depois. Óbvio, porque o segundo ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: o medicamento não se constitui a base do tratamento para a obesidade. A base do tratamento para a obesidade é a dieta e a atividade física. O medicamento é coadjuvante, ele vai ajudar, ele vai tratar coisas metabólicas que a gente tenha, como por exemplo resistência insulínica, que estão prejudicando ou dificultando a perda de peso. Então o medicamento ele é um coadjuvante, tá? E a terceira e última coisa, não menos importante, que eu tenho para falar para vocês. Tratamento para obesidade é constituído em duas etapas. A primeira etapa, perda de peso. A segunda etapa, ou até mais importante que a primeira, manutenção da perda de peso. Existe uma regrinha de ouro na endocrinologia, que é a seguinte: o número de quilos que você emagrece é o número de meses que você não pode engordar. O paciente emagreceu 12 quilos, 1 ano sem ganhar peso. Com remédio, sem remédio, depende do grau de reeducação alimentar que esse paciente chega lá no peso-alvo, tá? E remédio, gente, médico tem que colocar e médico tem que tirar, porque existe a maneira correta de colocar o medicamento, mas existe a maneira correta de retirar também. Ah, e parei o remédio e voltei a engordar tudo de novo. Bem feito, parou errado, fez por conta, né? Dançou, tá? Então, gente, obesidade é uma doença séria. Graças a Deus nós vivemos uma época que nós temos bons medicamentos. Esses medicamentos que eu mostrei para vocês não agem sobre o sistema nervoso central, não tira o sono, não deixa irritado, não é anfetamina, não dá dependência, não tem nada a ver com sibutramina, com anfetamina, com as porcarias que a gente vê por aí, tá? Mas tem que ter o piloteiro ali
para ensinar para vocês como é que usa isso daí direito, tá bom? Ó,